tenso, mas é uma palavra que está no meu coração e eu sei que ela vai trazer aos nossos ouvidos uma reflexão muito maravilhosa. Queridos, ao olhar para este livro, o livro de Daniel, eu já falei muito aqui sobre este livro, né? Mas eu vejo aqui neste capítulo de número 5, um Deus grande, mas um Deus que até o último momento permanece dando oportunidades. Também vejo aqui neste capítulo que o homem, desde o seu princípio, ele não sabe, mas ele pode estar vivendo o seu último dia. E é tão interessante que muitas das vezes ele não sabe que é seu último dia e ele está fazendo tudo na contramão daquilo que Deus espera que ele faça. Pois bem, voltado para isso aqui, o livro de Daniel é aquele livro em que o grande imperador, o grande monarca, Nabucodonosor, conquistou Jerusalém, conquistou Judá e levou cativo para si o povo daquela terra em 3 levas. E na primeira delas ele levou alguns jovens, fortes, inteligentes, de sangue real, para que esses então estudassem, aprendessem a sua cultura, a sua língua e servissem com excelência no palácio. Você é conhecedor da história de Daniel. Daniel, ele é levado para aquele lugar, para aquela nação, para aquele reino, ainda um adolescente, quero crer eu que aproximadamente 14 a 16 anos. E quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que ele decidiu, ele colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Note que apesar dele ser levado da sua pátria, ser tirado da sua cidade, do seu parentesco, mas agora o que está diante dele é uma oportunidade de trabalhar próximo ao rei, de conhecer as letras e as ciências do mundo, então, da nação que comandava o mundo. Diante de Daniel está uma oportunidade que na visão de muitos seria ser bem-sucedido, ser próspero, ter um bom emprego, ter um bom salário, está tudo certo comigo. Só que você vai ver que inúmeras vezes as oportunidades batem diante de Daniel e entre ele negligenciar a sua fé, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele servia ao seu Deus, Daniel põe um peso e ele com firmeza, ele não nega os seus valores, ele não nega o seu Deus. Eles mudam o seu nome, mas não conseguem mudar o seu caráter. É alguém que mesmo distante de casa, mesmo distante do templo de Jerusalém, permanece confiando no Deus que os seus pais haviam lhe ensinado a confiar. E a gente vai ver que inúmeras vezes este homem é levantado neste império, inúmeras vezes oportunidades surgem, desafiadoras, porque ele precisava realmente ficar íntegro, fiel ao seu Deus, mas isso muitas das vezes o assustou, porque a proposta às vezes era, o seu pescoço pode ser cortado. Mas nós vamos ver que em todo o tempo, Daniel não negociou a sua fé. E este homem é um homem que Deus usou ele poderosamente como um líder, como alguém que está à frente, mas as principais características que sobressaem na vida deste moço, Deus usou ele nos sonhos, nas interpretações de sonhos. E ele começa servindo a Deus, sendo o canal de Deus, sendo instrumento de Deus. E note que aonde ele está, irmãos, aonde Daniel está, vamos dizer assim, que é a nação
que está comandando o mundo da época. Babilônia, os caldeus, é o mundo que está, ou melhor, é o império que está comandando o mundo. Então é uma força muito poderosa. E quem sabe diante de tamanha grandeza, de tamanhos desafios, muitos, ou por que não dizer a maioria, poderiam se intimidar e até ficar desfalecidos. Ou até dizer assim, a gente aceita o que o rei está falando e esquecer do seu Deus. Só que o grande diferencial deste moço é isso: ele não negocia a sua fé e os valores que ele aprendeu. Só que o que eu acho interessante é que Deus não o desamparou. Ao contrário, diante desse propósito, diante da fidelidade, Deus colocou ele em determinados lugares. Aí eu vejo que Deus trabalha com propósito. Colocou Daniel lá e foi abençoando, foi abrindo portas, foi usando ele. E ele ficou praticamente a vida toda que ele esteve nesse império, ao lado do rei, sendo um dos homens importantes como conselheiro, como presidente, como prefeito. Ele foi um homem que Deus colocou em lugares de destaque, mas não negociou os seus valores. E o que eu acho interessante é que vai passar agora o império do rei Nabucodonosor. Ele já não está mais reinando, não sei se já havia morrido, mas ele não está mais reinando. E o capítulo de número 5, agora o rei é Belsassar. A expressão bíblica vai dizer que Belsassar tinha Nabucodonosor como pai, mas na verdade a história vai mostrar que ele era neto. Mas havia essa cultura, esse linguajar, e era aceito. Por exemplo, tem algumas irmãs que quando recebe um genro na família, esse genro, numa linguajar assim, carinhosa, familiar, passa a ser um filho. Então era mais ou menos isso que acontecia. Agora, o capítulo 5 é o momento em que este moço, chamado Belsassar, está comandando o mesmo império. E Daniel já está com a sua idade um pouco avançada. Mas o que me chama a atenção é que o pai deste moço, o seu avô, apesar de ter sido um homem ímpio, quando ele trouxe os utensílios sagrados que estavam servindo no templo, que eram consagrados a Deus, ele deixou isso guardado lá no templo onde estava o seu Senhor, na casa do tesouro, e nunca mexeu com isso. Este moço, quando ele assume o reinado, ele faz festa, ele faz banquete, e o capítulo de número 5 vai nos mostrar que ele é alguém que não tem a tamanha reverência e o respeito os utensílios que eram usados no templo de Jerusalém. Quando eu olho para isso aqui, irmãos, eu acho muito interessante isso aqui, é que como pode você estar da mesma família, você ter visto as mesmas coisas e você andar na contramão do que um fez. Porque o seu avô, ou o seu pai, como queira entender, Nabucodonosor, também era ímpio, servia aos deuses pagãos, mas ele teve um certo cuidado, ele não mexeu nisso aqui. Agora ele, no seu período, o que ele faz? Ele faz uma festa, convida os grandes do império, e nesta festa ele resolve trazer os utensílios sagrados do templo, para nele beber, festejar. Mas o que Deus vai abominar aqui nesse contexto, é que ele está usando aquilo e dando glória aos deuses de ouro, de prata, de madeira, de pedra. É uma forma de zombaria, e o apóstolo Paulo escreve ali na carta aos Gálatas, capítulo 6, o verso 7, o verso 8, que Deus não se deixa escarnecer. E é tão interessante, irmãos, que alguém poderia dizer, o que tem a ver? É um vaso, é um copo. Mas aquilo era algo consagrado ao Senhor. Por isso, um certo cuidado quando se fala das coisas santas, quando se toca naquilo que é do Senhor. Ao olhar para isso aqui, ele está festejando, ele está fazendo banquete, e
uma mão misteriosa aparece na parede. E esta mão misteriosa, ela escreve uma mensagem que o rei não conseguiu interpretar. Que o rei não conseguiu saber qual o significado desta mensagem. E aí eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que a festa que estava bombando, que estava um movimento que só, de repente, o rei estremeceu. A Bíblia diz que os seus joelhos tremeram, os seus ombros caíram. Porque imagine só, uma mão aparecer na parede e escrever uma mensagem. E se não fosse só pelo medo de ver a mão escrevendo, ainda a curiosidade, o que aquela mão está escrevendo. Só que o que eu acho interessante, irmãos, é que no momento que este rei está festejando, está fazendo banquete, está zombando das coisas santas de Deus, Deus que não se deixa escarnecer, estava dando para aquele homem, hoje é o seu último dia. Hoje é o ponto final da tua história. E se você ler a Bíblia, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. O Império Medo-Persa está invadindo a cidade. Eles estão aguardando para entrar na cidade de Babilônia. E é exatamente isso que Ciro vai fazer com a tropa, vão desviar o canal do rio, a história esclarece isso. Eles vão entrar na cidade, vão saquear a cidade e vão matar o rei. Aí o grande império babilônico está caindo aqui. A partir daqui começa o Império Medo-Persa. Aqui, Belsassar está fazendo uma festa, zombando de Deus, festejando, regozijando, e não sabe, é o seu último dia. E aqui, irmãos, eu paro para pensar um pouquinho. O último dia de um ser humano. Deus, ele é tão bom, irmãos, só que Ele não avisou para a gente quando vai ser o último dia. Mas Ele nos dá a oportunidade de fazermos como se fosse o último dia todo dia. Então vê lá o que você está fazendo. Porque a fila é invisível. Estamos numa fila invisível. Aí alguém pensa, mas vai primeiro o mais velhinho. Está indo um monte de jovens e os velhinhos estão ficando. Esteja pronto para esse dia. Porque a mensagem de Deus, né, a mensagem de Deus para este rei é uma expressão da linguagem deles, a linguagem aramaica, mene, tekel, o farsim, ou pérez, né? Esta é a mensagem. E qual o significado? Aí é que eles têm que chamar Daniel. Note que ele chamou todos os astrólogos, os adivinhadores, os encantadores, ninguém tem a revelação. Aí eu fico olhando, irmãos, que quando Deus quer fazer, Deus não precisa da ajuda de ninguém, irmãos. Você viu quantos reis Deus fez sonhar? Vai lá no Egito, fez o rei sonhar. Aqui, fez o rei sonhar. Inúmeras histórias na Bíblia, você vai ver que Ele fez o rei sonhar. Então, se Deus quiser abençoar alguém, irmãos, entenda uma coisa, a gente fica preocupado, como é que eu vou chegar lá naquele homem? Como é que aquele papel vai ser assinado? Se Deus quiser, irmãos, aleluia, eu creio dessa forma. Se Deus quiser, se essa for a vontade de Deus, irmãos, Ele faz o homem sonhar. Pastor, mas é um ímpio, não teme a Deus, não tem problema, né? Faraó era ímpio, Nabucodonosor era ímpio, Belsassar era ímpio, e Deus faz o homem ter sonho, ter visões, enxergar coisas, aleluia. Ao olhar para a Bíblia, a mensagem apareceu, o medo tomou conta, o pavor tomou conta. A história vai dizer que a rainha ouviu o barulho que está acontecendo e ela então vem para este local e ela dá um conselho a Belsassar. Olha, ninguém conseguiu resolver o problema, ninguém tem a interpretação, mas há no reino um homem. Este homem esteve próximo do seu pai, do seu avô, do rei Nabucodonosor. Este homem tem o Espírito dos deuses. Note que a expressão aqui, Espírito dos deuses, ela acrescenta dos deuses santos. Por que isso? Porque eles eram pagãos e eles serviam a muitos deuses. A Babilônia tinha muitos deuses. Tinha Deus para
todo gosto. Só que eles entendem que Daniel servia a um desses deuses, mas o Deus de Daniel era um Deus santo. E nele há um espírito excelente de sabedoria. E o que eu acho tão interessante, irmãos, agora nesse texto, é que Daniel, parece que nesse período do capítulo 5, está meio num canto, meio deixado. Mas não é isso, irmãos, que muda a sua identidade. Pode ser que não esteja no palácio, não esteja entre os grandes, mas profeta de Deus. Pode passar anos, gerações, décadas, pode mudar cenário, pode mudar cultura, profeta de Deus continua sendo profeta. Por quê, pastor? Porque ele não depende dos deuses da terra, nele há um espírito excelente de um Deus santo, aleluia! Quando olhamos para a palavra de Deus, note que Beltsazar é muito ímpio, é muito descrente. Mas aqui eu acho tão linda essa expressão, que a rainha disse, olha, tinha um, interpretava sonhos, era conselheiro do rei. Ou seja, ela fala da excelência que havia na vida desse moço, deste homem. Quando Beltsazar manda chamar, a pergunta é, isso aqui eu gostaria de falar um pouquinho conosco aqui. Quando ele se aproxima, verso número 13, Daniel foi introduzido na presença do rei. E olha só aqui, ó. És tu, aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá que o meu pai trouxe? Em outras palavras, Beltsazar está dizendo, tem uma tradução que vai falar, tu ainda é o mesmo Daniel? Trouxeram ele, ela falou de toda aquela excelência, da forma que Deus usava, como ele chegou ali, e agora a pergunta é, anos passaram, o primeiro rei já se foi, ou seja, Nabucodonosor morreu, não está mais aqui. Os anos se passaram, o tempo passou, e agora quando trazem ele, tu ainda é o mesmo? Tu ainda é o mesmo crente? Tu ainda é o mesmo profeta? Tu ainda é o mesmo que é o Espírito de Deus na tua vida, oh glória. Tu ainda é o mesmo que tem um espírito de excelência, de sabedoria, aleluia. É o ímpio que está dizendo, tu ainda é o mesmo. Minha avó falou de quem você era, do que Deus fez através da tua vida, falou do teu Deus, falou um monte de coisa, mas eu estou te perguntando, você ainda é o mesmo? Oh aleluia, oh glória a Deus. Por quê, meu irmão? Porque o tempo está mudando muitas pessoas. Porque as circunstâncias, as oportunidades estão mudando as pessoas. Hoje o que a gente mais vê é o fulano, mas eu era saudosista ou não, meu querido, o que você ainda é o mesmo. Ah, pastor, mas eu mudei de estado, eu mudei de cidade, já mudou tantos pastores, mas não é essa a pergunta é, você ainda é o mesmo? Aleluia. Quando trazem Daniel é exatamente esta a pergunta. E aí eu começo a olhar para a vida de Daniel. Desde o capítulo 2, a proposta, se você conseguir resolver, vai ter recompensa, vai ter um presente, vai ter prata, vai ter ouro, vai ter fama. Não estou dizendo que isso é pecado, mas só que muitas das vezes essas coisas têm tendência a mudar a gente. Ah, mas vai ganhar um pendente de ouro, vai ganhar um negócio importante, vai ter um nome de destaque, vai ser o terceiro. Essas coisas, irmãos, mudam muita gente. Mas Daniel é um exemplo de um homem que anda com Deus, que teme a Deus, que mesmo as propostas, mesmo as oportunidades, mesmo os presentes não conseguem mudar Daniel, ele ainda é o mesmo. E o que eu acho interessante, irmãos, é que o profeta agora chega, entra no cenário e começa a conversar com o rei Beltsazar. E aí o Beltsazar conta, olha, apareceu uma mão e o escrito na parede, uma mão misteriosa, ninguém consegue interpretar. Daniel vai dar a interpretação,
E como quem anda com Deus, irmãos, não faz coisa atrapalhada, bagunçada, Daniel vai dizer por que daquela sentença. E eu acho tão interessante, é que Daniel começa a dizer assim, olha, o rei Nabucodonosor foi grande, foi importante, Deus deu a ele uma autoridade extraordinária, ele tinha poder de dar vida, de tirar a vida, ele fazia tudo. Mas um dia ele se exaltou, e Deus o abateu. Para quem conhece a Bíblia, para quem esteve conosco quando falamos sobre Daniel aqui, passou um período de 7 tempos como um animal no campo, pegando orvalho sobre si, comendo comida de animal. Passou um período de 7 tempos, Nabucodonosor como bicho. E quando então ele entendeu quem era Deus, ele voltou em si novamente. E o que eu acho interessante é que no verso de número 22, Daniel está dizendo, e tu, Belsazar, que és seu filho, não se humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Ou seja, você viu quem é Deus. Você sabia quem era Deus. E note, irmãos, que Nabucodonosor, para mim, eu não vou dizer que afirmar, porque a Bíblia não afirma, mas Nabucodonosor, as últimas palavras dele na história, no livro de Daniel, ele termina dizendo assim, ó, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos de juízo podem humilhar os que andam na soberba. Sabe o que é isso? Ele encerra a história dizendo, eu louvo ao Deus de Daniel, eu exalto ao Deus de Daniel, eu glorifico o Deus de Daniel. Pois bem, esse homem termina a sua participação como rei, e agora este que é seu filho ou seu neto, ele está vivendo no mesmo reinado, ele viu, Daniel está dizendo, você viu essas coisas, você viu Deus abater quem se exaltou, você viu o que Deus fez com Nabucodonosor, mas não humilhaste o teu coração. E uma coisa é certa, irmãos, lutar contra Deus é uma batalha perdida. Não importa o cenário, não importa quem esteja com você, lutar contra Deus é lutar para perder. Agora também tem um porém, lutar com Deus a seu favor, você pode ser só você, mas se for você e Deus, é batalha vencida. Oh, glória a Deus, aleluia. E então Daniel diz o porquê, você não se humilhou, você viu tudo isso, e agora, ele dá a interpretação então, Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado foste na balança, e foste achado em falta, e Deus pôs fim no teu reinado. E a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite, os medos persas invadiram aquela cidade, mataram o rei e, a partir de então, começaram a comandar o mundo. Agora, interessante, irmãos, pesado foste na balança. Isso significa que tem uma balança que pesa as nossas atitudes, as nossas obras, os nossos atos. E esta balança não está na mão de homens. Esta balança não está na mão do pastor. Esta balança não está na mão do presidente. Não. Esta balança está na mão de Deus. E imagine que um dia, todos nós passaremos por esta balança. E o que eu acho mais interessante ainda, é que quem está com essa balança na mão é o justo juiz. Porque a gente como brasileiro, vou dizer nós somos brasileiros, há uma tendência de dar o jeitinho, a gente faz um chorinho aqui, né? Uma pichinchinha ali para quem é do negócio, pichincha aqui, pichincha ali, não estou dizendo que é pecado você pichinchar, mas é pecado você usurpar coisas de alguém. Agora, diante desse juiz que está com a balança na mão, medindo, pesando as nossas atitudes, ali não adianta. Ah, mas não deu por causa disso.
Ele te conhece. Belsassar era um homem importante. Era o rei da Babilônia. Era alguém que tinha poder, autoridade e pessoas ao seu comando. Um exército poderoso ao seu comando. Só que este que era arrogante, soberbo, prepotente, o Deus dos céus, sem ele saber que aquele era o último dia, estava dizendo: eu estou te pesando na balança, e você foi achado em falta. Que coisa triste, irmão. Foi achado em falta. Para nós encerrarmos, o que eu quero que você entenda, que há um Deus que vê todas as coisas. Há um Deus que sabe do meu passado, conhece o meu presente e sabe do meu futuro. E quando eu digo do meu, do seu também. Há um Deus que não tosqueneja. O salmista diz que ele não dorme, não tosqueneja. Ele é o guarda de Israel. Esse Deus que eu estou falando para você é um Deus que tem contemplado a nossa vida, assim como contemplou de Daniel, contemplou de Belsassar. É um Deus que olha para os bons, mas também vê as atitudes dos maus. E muitas das vezes, irmãos, a nossa preocupação é que aqueles que estão nos olhando à nossa volta, nós possamos passar para ele uma imagem bonita. Mesmo que não estamos bem, mas é passar uma inversão de valores, porque nós estamos preocupados de mostrar que estamos bem para quem não tem a balança na mão. E muitas das vezes diante dos olhos daquele que tudo vê, e a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Muitas das vezes a gente se preocupa de se apresentar de uma forma que a gente não está vivendo, que a gente não está sendo para os homens. E a gente se esquece que os olhos de Deus estão nos contemplando o nosso dia a dia. Aleluia. Então o que eu quero que você compreenda é que você saia desta reunião, nesta noite, deste culto, dizendo: Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me vê. Aleluia. Tu conhece o meu levantar, o meu deitar, o meu agir. Tu conhece todas as coisas. Ajuda-me. Ajuda-me a estar bem diante de ti. Até porque, um dia, meus queridos, um dia, nós vamos ter que acertar as contas. Não tem como fugir. Aqui, como eu digo, a gente dá aquele jeitinho, manda um, manda outro, dá um jeito de fugir. Amanhã eu vou, vai tardando. Mas quando chegar essa hora do acerto de contas com Deus, não adianta querer mandar o presbítero Eliseu. Não, quando chegar a tua vez, é a tua vez. Esteja pronto. Agora, a grande diferença entre um homem que viveu longe de Deus, zombando de Deus, escarnecendo das coisas de Deus, é que o fim vem com uma balança negativa. E nós sabemos qual é a sentença à luz das Escrituras. Agora, quando eu olho para Daniel, começou bem e terminou bem. E se você ler Daniel no capítulo 9, capítulo 13, há uma expressão, que eu não sei se tem outro que tem essa expressão na Bíblia, mas a expressão é: tu, Daniel,